Boa tarde, turma do 7º ano da Escola Lucimar Mendes. Vocês estão bem, não é? Eu espero que sim. Hoje, terça-feira, dia 7 de julho, 7/7, vamos ter aula de ciências. Hoje nós vamos ver um conteúdo novo, mas é super tranquilo, como sempre, não é? E olha só que preciosidade! É a ciência do 7º ano. A gente vê diversas formas de vida, não é? Até agora a gente viu bactéria, a gente viu um pouco de vírus, né? Quando a gente ainda estava com as nossas aulas presenciais. A gente viu protozoários, vimos algas, muita coisa, formas de vida. E é interessante que a lógica do nosso livro é justamente essa evolução. Ele sempre fala dos seres vivos mais primitivos, mais, como é que eu posso dizer, menos evoluídos, até os mais evoluídos, né? Inclusive, hoje nós vamos dar um passo a mais, depois de fungos, nós vamos ver uma nova forma de vida, que são os poríferos. Isso, galera. Vocês já ouviram falar de poríferos? Talvez não é? Muito provavelmente não. Mas eu tenho certeza que vocês conhecem um personagem que é um porífero. Que personagem é esse? Bob Esponja. Isso aí, galera. O Bob Esponja é uma esponja do mar. Ele é um porífero. Hoje nós vamos ver bastante coisa sobre esses animais. Sim, esponjas do mar são animais. E vamos ver um pouco sobre classificação, estrutura, reprodução. Ok, galera? É um conteúdo realmente bastante interessante. Se vocês prestarem atenção no livro de vocês, no mesmo capítulo que eles falam dos poríferos, eles também falam dos quinidários. Os quinidários, não é? Que a gente vai ver os seres do mar que possuem tentáculos, não é? Que a gente vai ver na próxima aula. Perfeito? Então, a gente viu diversas formas de vida até agora, mas a gente ainda não tinha visto nenhum animal. Hoje nós estamos vendo o primeiro animal, né? No ano nós estamos estudando o primeiro animal, que são as esponjas. Isso! Então aqui nós temos duas palavrinhas muito importantes para caracterizar esses animais. Eles são primitivos e eles são filtradores. Vamos lá, um passo de cada vez. Galera, o fóssil de um animal mais antigo que foi encontrado foi de uma esponja. Cientistas acreditam que esses animais vivem no nosso planeta há mais de 1 bilhão de anos. Eles são os animais mais primitivos do planeta Terra. Então, portanto, nós somos descendentes das esponjas. É verdade, biologicamente isso é verdade, ok? Então, somos descendentes das esponjas, elas são os nossos ancestrais mais primitivos, não é? E a questão da filtração, eles são filtradores. Vamos lá, pensem numa esponja, a esponja que a gente lava a louça, por exemplo. Ela é cheia de poros, né? Então, o que são poros? São esses buraquinhos, são essas pequenas aberturas, esses orifícios. A esponja do mar, esse animal, né, também é cheio desses poros, desses orifícios. Por isso que eles são filtradores. Essas esponjas, as esponjas do mar, elas desenvolvem um papel ecológico indiscutivelmente necessário. Por quê? Porque a água suja que essas esponjas captam pelos poros, não é? Sai limpa delas, porque eles filtram todas essas impurezas. Todos esses micro-organismos presentes na água, eles são fundamentais para a alimentação da esponja. Por isso que esses seres são heterótrofos, não é? E, portanto,
Papel ecológico indiscutivelmente necessário. Filtram a água, purificam a água e isso é uma coisa muito importante. Outro detalhe sobre as esponjas, que não está aqui na lousa, não é? É a regeneração. Vou até colocar aqui, regeneração. Bom, vocês sabiam que as esponjas, elas têm uma capacidade de se regenerar absurda? Pois é, quando a gente pega uma esponja do mar e tritura, não é? Ela rasga, tritura. No livro até dá um exemplo bem engraçado, né? De você triturar a esponja no liquidificador. Então, se você de alguma forma rasga essa esponja, ela tem grandes chances de voltar a se agregar e se unir de novo. Não adianta você estraçalhar uma esponja e pensar que você está matando ela. Na verdade, ela não vai morrer dessa forma. Se ela estiver no seu habitat natural, ela se regenera. E esse processo de regeneração, até hoje, não é perfeitamente conhecido pelos cientistas. Eles ainda não têm um conhecimento perfeito do que acontece para que essas esponjas se regenerem, né? Então, o que a gente sabe é o quê? É que quando você estraçalha uma esponja, não é? Ela solta filamentos celulares que acabam atraindo os outros pedaços. Por isso que elas se agregam novamente, ok? Muito interessante, não é? Muito interessante mesmo. Então, essa capacidade de regeneração é uma das características mais conhecidas dos poríferos, ok? Com relação ainda à primitividade, né? Esses animais primitivos. Esses animais, galera, eles não têm quase nada. Eles são muito diferentes dos demais animais porque eles não possuem sistema nenhum. Eles não possuem sistema. Os animais a gente conhece, né? Que a gente mais conhece, eles têm alguns órgãos, eles têm sistemas, né? Sistema nervoso, sistema digestivo, diversos sistemas, mas o corpo das esponjas não possui nenhum órgão, não possui nenhum sistema. Esponja não tem sangue, não tem coração, não tem fígado, não tem nada. Não tem nada. A esponja não tem absolutamente nada mesmo. Na verdade, o que ela tem, a gente vai ver já já. Aliás, agora, não é? Então, vamos ver, afinal de contas, o que tem na esponja. Quais são os componentes? Quais são os componentes que formam a estrutura desses animais tão espetaculares? Eu desenhei aqui uma esponja do mar. Vocês estão vendo, né, que talvez o desenho do livro vocês gostem mais, mas eu acho que não está deixando a desejar não, né? Tá lindo esse desenho. Então, vamos ver a estrutura da esponja. Primeiro, epiderme. Vocês sabem o que é epiderme? Epiderme é uma camada de tecido que fica por fora, não é? É o tecido que recobre o organismo. A nossa epiderme, ó, é o que nos recobre, não é? Mas a pele é um órgão. Então, tio, você falou que as esponjas não tinham órgãos. Pois é, na verdade, essa epiderme da esponja não é, a palavra certa de chamar não é pele, não. Por isso, não é um órgão, certo? É a epiderme, é a camada que recobre, que reveste esse animal, certo? Portanto, isso aqui que está em vermelho, que eu fiz em vermelho, é a epiderme, ok? Epiderme. Agora, galera, o átrio. Essa palavrinha aqui. Átrio. O que é o átrio na esponja? O átrio, galera, é essa cavidade aqui. As esponjas, elas têm uma cavidade dentro delas, certo? Tem um buraco mesmo dentro delas. Essa cavidade é chamada de átrio. Aqui, não é? Átrio. É aqui que ocorre
a filtração da água, né? Aqui onde a água vem, onde passa o fluxo de água que ela filtra, não é? E próximo, coanócito. O que é o coanócito na esponja? O coanócito, galera, são essas células azuis e elas possuem um filamento, certo? Um flagelo. Esse flagelo é muito importante para a locomoção, mas essa locomoção não ocorre nesse momento ainda não. Essa locomoção é muito importante no momento da reprodução sexuada, que a gente vai ver também. Então, esse é o coanócito. Perfeito? E outra coisa, o coanócito é uma das células mais importantes da esponja porque ele é responsável pela digestão e pela respiração. Galera, todo ser vivo tem que desenvolver algum processo energético. A gente já viu que as bactérias têm um processo energético tanto da fotossíntese, né? Como de outros processos, como quando elas são heterótrofas. Também tem o processo energético dos fungos, né? Que eles podem fazer fermentação, que também é um processo energético. E o processo energético que as esponjas fazem é o mesmo que a gente faz, não é? Que é a respiração. Elas respiram, sim. São animais que respiram. Certo? Beleza? E por fim, o ósculo. O ósculo, galera, é essa abertura aqui em cima, certo? É essa abertura. Ósculo. Perfeito? E esses negócios pretos que eu desenhei aqui, o que é isso? O que são esses desenhos pretos que eu fiz? São os poros, certo? É por aqui, são por esses poros que a água entra e elas saem pelo ósculo. A água entra na esponja pelos poros, que são essas estruturas que eu desenhei em preto, e saem pelo ósculo já filtradas, ok? A gente acaba pensando, né, quando vê o desenho, que os poros dessa esponja são esses buraquinhos vermelhos que eu desenhei aqui, mas não. Esses buraquinhos, né, vermelhos são as células da epiderme da esponja. Os poros são essas aberturas aqui, ok? Perfeito, perfeito, galera. Vamos lá continuar, vamos para a classificação. Essa parte da classificação das esponjas, galera, ela é bem bacana que vocês vejam uma imagem. Essa imagem tem no livro, nesse capítulo, ok? Então, essa classificação é de acordo com o quê? Vamos ver aqui que eu fiz alguns desenhos, mas eu não me atrevi a desenhar aqui na lousa, não é? Aqui estão meus desenhos lindos, parecendo árvore de Natal. Então, essa classificação é de acordo com a morfologia, ou seja, com a anatomia, com a forma da esponja. Então, quando a esponja tem uma forma mais simples, ela é um ascon. À medida que essa estrutura da esponja, ou que essa anatomia da esponja seja mais complexa, ela vai se tornando uma sicon ou um leucon, certo? Leucon, por ser a última, são as esponjas, é a classificação de esponjas que são mais complexas, ok? Essa esponja que eu desenhei aqui, ela é um ótimo exemplo de ascon, da primeira. Ela é a menos evoluída, a menos complexa, ok? Quando uma esponja é uma sicon, como eu fiz aqui no desenho, né? O que acontece? Essas paredes, essa estrutura da epiderme da esponja não é lisinha assim não. Ela dá várias voltas, dá várias dobras. E aí no caso da leucon, as dobras são tantas que acaba que o átrio, que é o que fica aqui no centro, acaba ficando bem pequenininho, porque são muitas voltinhas, certo? Então essa classificação é de acordo com a complexidade dessas esponjas. A ascon a mais simples, leucon a mais complexa. Perfeito?
E agora vamos para a reprodução. As esponjas podem se reproduzir de duas formas, que é a reprodução assexuada. E aí como ocorre essa reprodução? É através de um broto. A reprodução assexuada, a gente já sabe que nesse tipo de reprodução não existe combinação de material genético. Não tem combinação de material genético, né? A gente já viu isso tanto nos fungos, tanto nas bactérias, nos protozoários, não é? Então, se não tem combinação de material genético, uma esponja, ela pode produzir o seu próprio broto, não é? Então, vou colocar aqui entre parênteses, broto. Então, esse broto surge aqui no centro da esponja e quando ela se separa da esponja mãe, vamos dizer assim, ela vai para outro lugar, se fixa em uma pedra, em uma rocha ou no fundo do mar mesmo e acaba se desenvolvendo e crescendo, se tornando um outro ser vivo. A forma sexuada, ela é um pouco mais complexa. Por quê? A gente viu que os poríferos não tem quase nada, não tem sistema, não tem quase nada, né? Mas os poríferos, eles têm gametas sexuais. Pois é, galera. Existe o masculino e o feminino. Os poríferos podem produzir espermatozoides. Pois é. E é assim que ocorre a forma sexuada. Na forma sexuada, a esponja, né, lança os espermatozoides na água, e a outra esponja que vai receber esses espermatozoides, recebe através da água, né, porque ela acaba atraindo esses espermatozoides. Ela atrai esses espermatozoides. E a partir disso, quando esses espermatozoides chegam nessa nova esponja, eles se encontram com o óvulo, formam o zigoto e a partir daí, formam uma larva ciliada, né? E essa larva ciliada é o que vai se desenvolver e se tornar uma nova esponja, ok? Essa é a forma sexuada, perfeito? Então, vou colocar aqui espermatozoide, abreviado para não ficar tão extenso, não é? E forma o zigoto, não é? Depois disso, forma a larva ciliada. Detalhe, só por curiosidade, galera, o zigoto é também como a gente chama o encontro dos gametas no ser humano também, certo? Os gametas do homem e da mulher, espermatozoide e o óvulo, quando eles se juntam, também são chamados de zigoto. Somos animais, né? Então temos essa semelhança, perfeito? Então, agora vamos para uma curiosidade, gente. As esponjas são tão primitivas que elas são um aglomerado de células, na verdade. Só são um aglomerado de células. E cada célula, por ser um ser bem primitivo, cada célula pode se responsabilizar pela função da outra. Por isso que quando uma célula está prejudicada, a outra pode desenvolver a função dela. Por isso que os cientistas acreditam que as esponjas evoluíram de seres unicelulares que passaram a viver em colônia, ou seja, que passaram a viver grudadas, né, unidas. Perfeito? Então, galera, é isso que a gente tem para falar de poríferos hoje. Próxima aula, hoje a gente viu o Bob Esponja, na próxima aula a gente vê um pouco sobre o Lula molusco, né? Quinidários. É isso aí, galera. Detalhe, olha, eu esquecendo, tem muita gente que pensa que as esponjas de cozinha têm alguma coisa a ver com essas. De certa forma, essas pessoas estão certas. Por quê? Porque as esponjas do mar, antigamente, elas eram usadas também para fazer limpeza, certo? Fazer limpeza doméstica. Só que com o tempo, as pessoas acabaram substituindo pela esponja sintética, não é? Essa esponja que a gente usa em casa, na louça, não é? É uma esponja sintética. E as pessoas antigas, elas usavam a esponja mesmo para lavar as coisas, só que é a esponja morta que eles usavam, certo? Quando a esponja acabava morrendo, não é? Esses filamentos, essas fibras que
une essas células, acabava virando esqueleto. É esse esqueleto que essas pessoas usavam para fazer limpeza, essas pessoas mais antigas, não é? Então, galera, por hoje é isto. Nossa aula de ciências finaliza por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Na próxima aula tem exercício, certo? Hoje não. Então, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.